volta. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus muito conhecido entre os cristãos. Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele tem ricas lições para as nossas vidas. E eu quero compartilhar algumas lições do Salmo 23 com você hoje. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus, o Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Esse texto fora escrito por um pastor de ovelhas. Esse texto, nós vemos que Davi tipifica-se como uma ovelha. Ele era pastor de ovelhas e ele tipifica agora Deus como o pastor, e ele mesmo se colocando no papel de ovelha. E Jesus mesmo, ele fala em João capítulo 10 que ele é o bom pastor. Não é o mau pastor, é o bom pastor. E é muito interessante esse texto, porque hoje o que mais nós estamos precisando é de sermos guiados, orientados. O que mais o casal precisa é de orientação. O empresário, os jovens precisam de um norte, uma orientação. Para onde ir, o que fazer nessa sociedade tão estranha, nessa sociedade onde as pessoas estão passando por momentos de tanta indecisão, tanta aflição. As pessoas estão se sentindo perdidas nos seus relacionamentos, perdidas na sua vida espiritual, porque não sabem aonde realmente Deus está, se Deus está aqui ou acolá. As pessoas estão com medo de assumirem compromissos e se frustrarem com pessoas, com instituições, e as pessoas acabam ficando estagnadas, paralisadas, e não progridem espiritualmente, não progridem financeiramente, emocionalmente, intelectualmente. As pessoas acabam sendo sufocadas de tanta informação em pouco discernimento. Se vê muito de muitas coisas e se sabe pouco de maneira profunda das coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele é o bom pastor. Jesus disse que Ele é o nosso pastor. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é sobre o pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu entendo que Deus é o meu pastor, a minha vida é transformada. Porque quem tem que guiar a minha vida não é a mídia, porque ela tem um forte poder manipulador de guiar as pessoas, exatamente. Ela dá o norte do que você deve falar, o que você deve comprar, aonde você deve viajar, ir passear. Então a mídia orienta as pessoas, muitas das vezes orienta até a pessoa como ela deve agir no casamento, através das novelas, através de minisséries, orienta a pessoa sexualmente falando, qual tipo de orientação ela deve ter. Mas se nós entendemos que Deus é o nosso pastor, nós devemos buscar então orientação na vida, em primeiro lugar, em Deus.
É lógico que nós devemos pedir conselhos para as pessoas, para aquelas pessoas que são preparadas, para pessoas experientes, principalmente para pessoas que são de Deus. Porque a pessoa pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um grande empresário. Ele vai ter uma visão da vida diferente daquele empresário cristão, daquele psicólogo cristão, daquele médico cristão. Por quê? Porque aqueles que são cristãos, eles colocam o verdadeiro cristão, não estou dizendo pessoa religiosa, ele coloca Jesus, Cristo, em primeiro lugar da sua vida. Ele entende e vive aquele texto que está em João 14,6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando essas pessoas que nos orientam são verdadeiros cristãos, eles sabem que o caminho é Jesus. Então, essas pessoas não irão te dar um conselho para desvirtuar você do caminho do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que observar isso. O povo de Deus deve andar com o povo de Deus. O povo de Deus é ovelha e não é lobo, porque nós vivemos uma sociedade cheia de lobos, lobos que querem devorar o seu melhor, destruir a sua vida, acabar com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força, fazer como uma laranja. Ele quer pegar todo o suco bom, tudo de bom que você tem, e depois pegar o bagaço e jogar fora. Deus não. Deus, ele quer usar todo o seu potencial, a sua força, a sua juventude, a sua inteligência, e ele não suga o seu melhor, pelo contrário, ele mantém você. Ele te fortalece, ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então entenda isso, para que você possa tomar decisões certas, sérias, importantes, decisões que vão gerar bênção na sua vida, para que você possa andar num caminho de bênção, ser guiado por Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus, ele vai além dos livros, Deus, ele vai além da ciência, Deus vai além da medicina. Deus tem que ser colocado em primeiro plano na sua vida. E é bem verdade que aqueles que se pensam ser doutos acabam deixando Deus em segundo, em terceiro, em quinto plano, porque ele acha que ele é suficiente na sua inteligência, nas suas pesquisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe todas as coisas, ele é o pastor. E quando eu entendo isso, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu coloco Deus, o Senhor Jesus, como pastor na minha vida, logo me coloco numa posição diante de Deus. Que posição, pastor? A posição de ovelha. E quando eu entendo isso e me coloco na posição, não de lobo que faz o que quer, que destrói a vida de outros, que assalta outros, porque o lobo faz isso, não. Eu me coloco na posição de ovelha. O que isso significa? Significa que eu me torno uma pessoa obediente ao meu pastor. Quem é o meu pastor? Jesus. Agora, Deus coloca pastores na terra para orientar as pessoas segundo o quê? Segundo os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Então, por que, pastor, muita gente é enganada, muita gente sofre com pastores, com líderes por aí? É bem simples isso. As pessoas sofrem porque não colocaram Deus como pastor da sua vida, colocaram o homem como guia da sua vida. E o homem é falho, o homem erra, e o homem engana, o homem usa e joga fora as pessoas. Deus não faz isso. Ah, pastor, então como saber se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus? Isso é bem simples também de nós avaliarmos. Só que dá um pouquinho de trabalho. Eu só posso saber se uma pessoa está me guiando e me orientando realmente para um caminho bom quando você se preocupa em ter conhecimento profundo do quê? Da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que foge da palavra de Deus não vem de Deus. Se alguém acrescentar uma vírgula na palavra de Deus, a Bíblia diz: seja considerado anátema, maldito, não serve. Eu não posso ser guiado por um pastor, por um padre, por um filósofo, por um líder religioso, simplesmente não.
Eu tenho que ser guiado por uma pessoa que para ele a regra e base de fé da vida dele é a Sagrada Escritura, é a Palavra de Deus, é alguém que é zeloso pelo Evangelho, pela Palavra, pelo conhecimento da Palavra do Senhor. Por isso que a Palavra do Senhor nos ensina: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você está frustrado com igrejas, com instituições, com homens, você está frustrado. Por quê? Porque faltou isso. Você colocar Deus como teu pastor. Se eu coloco Deus como meu pastor, eu não permitirei que ninguém venha me guiar fora do projeto de Deus para a minha vida. É bem interessante isso, porque hoje nós vivemos momentos em que as pessoas têm tido muito pouco tempo de ler a palavra do Senhor. E eu quero convocar você a voltar a ler a Bíblia. Quero convocar você a voltar a estudar a palavra do Senhor, para que Deus possa te guiar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Se vivemos a geração da intranquilidade, da falta de paz e da inquietação, é porque as pessoas estão sendo guiadas não pela palavra do Senhor. Porque Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Se está faltando paz no teu casamento, paz nos teus negócios, paz na tua igreja, paz no teu coração, é porque você está sendo guiado por alguma coisa que não é Deus, que não é Jesus. É bem verdade que pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando você tem Jesus, não falta paz. Ele quer guiar você a pastos verdejantes e águas tranquilas. O que é pasto verdejante? Ele quer tirar a sequidão, aquele mato seco, aquela vida sem graça da sua vida, uma vida seca, uma vida árida, sentimentos secos, uma vida difícil, uma vida de aflição. Eu estou falando com você que está aflito, angustiado, sentindo o seu coração seco, está num pasto seco, sem esperança. A comida não tem graça, o casamento não tem graça, o trabalho não tem graça, a faculdade não tem graça, nada, tudo é seco. Eu quero declarar uma palavra profética na tua vida hoje, Deus, se você crer. Vai tirar você do pasto seco e vai colocar você em pasto verdejante. Como é lindo quando a gente vai para o campo e vê aquela grama, aquele pasto verde, aquela coisa linda na natureza, nosso coração se alegra, é terapia para os olhos, é terapia para o coração, olharmos os pastos verdejantes. E como é gostoso quando nós encontramos águas tranquilas. Às vezes você está vivenciando dias de tempestades e águas turbulentas no seu casamento, na sua vida. Tudo está tão inquieto, mas em nome do Senhor Jesus, o que você precisa entender é colocar Jesus, o Senhor, como teu pastor. Como fazer isso, irmão? Primeira coisa que nós precisamos fazer, para Ele ser o nosso pastor, nós teremos que nos colocar numa posição. Qual posição é essa? A posição de ovelha. A ovelha, ela tem várias características, boas e ruins. Vamos aqui falar de algumas características boas das ovelhas. A ovelha ouve e conhece e consegue distinguir a voz do seu pastor. Não é qualquer um que chama ela e elas vão. Elas conhecem a voz. Elas têm um dom muito importante que você precisa ter. Eu preciso ter sempre o dom do discernimento. Saber quem está falando comigo. Muitas pessoas sofrem porque não conseguem distinguir a voz de Deus na sua vida. Eu vou explicar melhor para você. Muitas das vezes nós estamos querendo fazer alguma coisa, num projeto, num empreendimento de vida. E nós estamos focados naquilo. E normalmente um cristão, antes de fazer alguma coisa, ele espera que Deus fale com ele. Que Deus o oriente se ele deve ir, se ele não deve ir, como fazer e não fazer. Mas muitas das vezes nós temos uma grande dificuldade em distinguir se é Deus que está falando no nosso interior, porque Deus fala dentro de nós, ou se é a nossa consciência, o nosso coração, a sede do nosso entendimento, falando conosco. Muitas das vezes nós não conseguimos distinguir se é Deus
ou são os nossos próprios sentimentos que estão falando conosco? Isso é uma coisa muito importante e muito perigosa. Preste atenção nisso. Isso é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque é um texto na palavra do Senhor que diz assim: enganoso é os sentimentos do homem, ou seja, o coração do homem, mais do que todas as coisas. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que se você achar que é Deus falando com você, mas é o teu sentimento falando contigo, o teu coração, você poderá cair em buracos, cair em situações de tragédia, de aflição, de fracasso, de dificuldades. Por quê? Você orou, mas você não ouviu Deus, você ouviu a voz do seu sentimento. E muitas das vezes os nossos sentimentos, como o texto que eu acabei de citar para você, eles nos enganam. E eles trazem prejuízos. Por isso eu quero dizer para você que quando você ora a Deus, você não deve se precipitar nas suas decisões e no caminho que você vai tomar, porque às vezes você pensa, olha, esse caminho é um caminho de pasto verdejante e de água tranquila, porque Deus falou para mim ir. Eu vou dar um exemplo claro para você. Muitas das vezes nós, com os nossos olhos, nos empolgamos num negócio, numa compra, num relacionamento, na aparência de um rapaz, de uma moça, e nos equivocamos. Você lembra de Ló? Abraão e Ló, eles se ajuntaram, saíram da sua terra, e chegou no momento em que Abraão prosperou demais, e os pastores deles que apacentavam os animais estavam já tendo contendas. Então eles precisaram fazer uma divisão. E fizeram então uma reunião. E foram num lugar bem alto, e eles estavam fazendo essa reunião, o Ló e Abraão. Então Abraão, que era o chefe, ele que tomou a frente, ele poderia muito bem decidir para onde ir. Mas ele deixou para que Ló tomasse a decisão. Então Abraão falou assim para Ló: olha, você pode olhar aqui à direita, à esquerda e se decidir para onde você vai com a sua família. Então diz a Bíblia que Ló levantou a sua cabeça e olhou para cá, para lá, e ele olhou para o lado das campinas de Sodoma e Gomorra, um vale verde, bonito, e ele então se decidiu: Abraão, eu vou para esse lado, porque o outro lado é meio seco, o outro lado parece que não vai ter prosperidade, a coisa não é muito boa, pode ser assim, eu vou para a direita, eu vou para Sodoma e Gomorra, e você vai para o outro lado. Disse assim Abraão: tudo bem, você escolheu Sodoma e Gomorra, você vai para lá com a sua família, se você então vai para a direita, eu vou para a esquerda. E nós já conhecemos a história de tragédia de Ló. Abraão, que foi para um lugar aparentemente aos olhos, por que eu falo olhos? Porque o olho, os nossos olhos, eles geram em nós, presta atenção nisso, sentimentos. Por isso que a Bíblia diz assim bem claro: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Por quê? Porque os nossos olhos, a nossa visão, gera sentimentos. Sentimentos bons ou sentimentos ruins. Não é? Geram muitas vezes até ilusões, como foi no caso de Ló. Ló olhou para aquele lado e gerou um sentimento nele de prosperidade. Gerou um sentimento que ele pensou: pô, esse lado é bonito, esse lado é bom. Aquele povo, aquela localização, quem morava naquele lugar bonito, como muitos lugares. Às vezes a pessoa olha uma pessoa num grande condomínio, numa mansão, andando num carro importado, e acha que essa pessoa é próspera, e acha que essa pessoa é feliz. E muitas das vezes a pessoa é o pior desgraçado que existe. Ele é anexado, ou ele é longe da graça de Deus. É um bandido, é um falsário, é uma mulher de índole duvidosa, é uma meretriz, é uma pessoa que tem uma aparência linda, mas por dentro, quando você faz uma análise profunda, você vai ver que é algo podre, algo que não tem nada a ver com prosperidade nem com Deus. Mas nós sofremos por quê? Porque nós avaliamos a primeira impressão. E não é a primeira impressão que nós devemos avaliar. Nós devemos avaliar não a impressão, mas o conteúdo das coisas. Sofremos muitas vezes por comprar a embalagem e não comprar o conteúdo das coisas. Vivemos a geração da embalagem. Vivemos a geração onde as pessoas só compram a embalagem e se esquecem do conteúdo.
Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar por você hoje. E Deus te dará uma nova maneira de enxergar a vida. Você vai enxergar além do rótulo. Você vai enxergar as coisas de uma maneira profunda, para que você não seja enganado por Satanás e pela mídia e pelas pessoas e por homens que se dizem de Deus. Você vai ser guiado pelo bom pastor e ele vai levar você a pastos verdejantes e a águas tranquilas em nome de Jesus. Terminando a história de Ló, para que possamos entrar então numa canção especial para a sua vida. Ló então, ele entra naquela cidade cheio de emoção no coração, pensando que aquilo seria melhor para a sua família, porque ele olhou e se decidiu sem orar a Deus, sem pedir a direção de Deus. Olha só a diferença. Um foi para o deserto, um lugar seco, outro foi para um lugar de aparente pastos verdejantes. E Abraão prosperou abundantemente. Ló também prosperou, tinha muitas coisas naquele lugar, mas aquele lugar era abominável aos olhos de Deus. Quando adquirimos alguma coisa que Deus não se agrada, pode ser uma casa de ouro para Deus, aquela casa não serve. Não importa o valor financeiro. Deus, ele ama as coisas que são conquistadas segundo o conceito dele. E qual é o conceito de Deus? Deus ama quando nós conquistamos coisas debaixo da bênção de Deus, coisas honestas, coisas sinceras, coisas que não estão debaixo de prostituição, de adultério, de oportunismo. Deus não está nisso. E naquele lugar em Sodoma e Gomorra que havia prostituições, lesbianismos, homossexualismos, tudo isso que hoje a mídia diz que é bom, e eu quero dizer para você que se talvez você esteja vivendo isso na sua vida, eu quero dizer isso bem claro para você. Deus ama muito você, mas Deus condena o pecado, condena a prática daquilo que pode gerar grandes malefícios para a sua vida, inclusive o que é mais triste, a condenação. Sodoma e Gomorra foi condenada por Deus ao fogo, à destruição. Até hoje não nasce nada lá, porque aquele lugar estava em pecado, em desobediência a Deus. Ele tinha a aparência de um lugar muito bom, mas a essência daquele, o rótulo era maravilhoso, mas a essência daquele lugar era podre. Há muita gente hoje que aparentemente tem um rótulo muito bonito, as festas são bonitas, tudo muito bom, mas a essência é terrível. Então Ló pagou um grande preço. Tudo que ele trabalhou, que ele conquistou naquele lugar se perdeu. Ele teve que sair às pressas daquele lugar e deixar tudo para trás. Isso tipifica também o fim da nossa vida. Quando nós morremos, isso é muito importante. Há poucos dias atrás eu fiz um velório de uma senhora. E eu também, há algum tempo atrás, fiz um velório de uma pessoa muito jovem. E o que eu aprendo no velório é algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Ló, então, ele tipifica o final da nossa vida. Quando ele sai de Sodoma e Gomorra, ele tipifica o fim da nossa vida. Por quê, pastor? Eu vou explicar para você. No fim da nossa vida, quando nós estamos ali naquele caixão, fazendo o velório, sabe o que realmente é importante? Sabe o que realmente tem valor? Não é o que você fez para você, mas é o que você fez para os outros. É o que você deu para os outros. É o que você fez para Deus, porque o que vai contar é algo espiritual. E o que você fez para as outras pessoas na terra. Ninguém no velório seu vai falar da cirurgia plástica que você fez. Ninguém vai falar no seu velório do carro que você comprou para você andar. Mas vão falar da caridade que você fez para as crianças, de quantas pessoas você orou por ela, você pregou, você fez. Tudo que você fez para os outros no final da vida tem valor. Mas, para Deus, tudo isso tem um grande valor lá no céu. Porque quando eu amo o meu próximo, eu terei um galardão lá no céu. E por isso que eu estou falando de Ló. Porque Ló, quando saiu de lá com a sua família, ele deixou tudo. Quando morremos, deixamos tudo para trás. Caixão não tem gaveta. Às vezes você está sendo enganado pelos rótulos da mídia, lutando tanto pelas coisas materiais, coisas corruptíveis e coisas passageiras, se esquecendo. E haverá um novo céu, uma nova terra. Ele saiu daquele lugar porque os anjos foram buscar ele. E assim como o Senhor Jesus e seus anjos irão também nos buscar dessa terra e nos levarão para o monte mais alto. Ló saiu para o monte.
para um lugar mais alto, e ele se livrou daquele lugar, porque Deus é misericordioso. Mesmo que nós tomemos um passo equivocado e entremos num lugar, porque os nossos olhos nos enganaram, Jesus é misericordioso para nos livrar, nos abençoar. Ele vai abençoar o teu filho que foi enganado, você que talvez foi enganado pelos seus sentimentos, pelos teus olhos, por outras pessoas. O anjo do Senhor entrará com providência. Deus te tirará, o Senhor, que é o teu pastor, e tirará dessa situação e te colocará em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Nós iremos ouvir uma canção e na sequência eu quero falar um pouquinho mais sobre esse texto tão maravilhoso do Salmo 23. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there is something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there is something about the Spirit of Jesus that makes me love good, 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 good. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there is something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can't sing, sing, sing. Well, I can't sing, oh yes, my Lord. Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. Well, I can serve, oh yes, my Lord. Because there is something about the sweet Spirit of my Jesus that makes me serve good, 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 good. Do you feel good, good, good? Do you feel good? Come on and clap your hands. Because there is something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, good, good. Yes, yes, well I feel good. Yes, well I feel good. Oh yes, my Lord. Because there is something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, good, good. Estamos de volta. Estamos falando sobre a felicidade daquele que tem o Senhor como pastor da sua vida. Pastor é aquele que guia. Nós não devemos ser guiados pelo nosso coração, por aquilo que os nossos olhos veem, pelo rótulo apenas das coisas, mas pela essência. E para nós sabermos a realidade da essência das coisas, precisamos ter experiência. E se tem uma coisa que você precisa ter experiência na sua vida, é uma experiência profunda com Deus. Nós vemos nesse texto, então, que ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está falando de algo completo, por isso que os versículos dizem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e leva-me a águas tranquilas. Pasto verdejante e água tranquila está dizendo das bênçãos exteriores, daquilo que está fora. O pasto é o seu trabalho, é o seu alimento, é os seus negócios. Não vai ser um pasto seco, árido, mas vai ser de bênção. Como? Quando você não apenas for guiado pelos olhos, pela emoção, ou simplesmente pelo seu intelecto, mas você for orientado pelo caminho da fé, pelo caminho do Senhor Jesus. Há um texto que diz assim no Salmo também: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo de proteção para todos aqueles que nele confiam. Confie em Deus, espere em Deus, ore, não vá pelos seus olhos, pelas emoções, pelo momento. Calma, calma, quieta o teu coração, porque Deus é contigo. Quando Deus diz então que vai nos levar a pastos verdejantes, bênçãos exteriores, os nossos negócios, os nossos recursos, o nosso alimento, o pão de cada dia nos dá hoje, e a água que tipifica a nossa família, que é a essência da vida. Nós precisamos da nossa família, ninguém vive sozinho. E quando as águas estão
agitadas, turvas, sujas. É terrível. Talvez a sua família esteja vivenciando isso. Tempestade no casamento, com os filhos, briga, contenda, desavenças. Então o Senhor Deus vai guiar o teu casamento, a tua família, a águas tranquilas, águas límpidas, a águas de bênção. Então são bênçãos exteriores. Mas se ele diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, então ele fala no texto completo. E depois ele diz no versículo 3, refrigera a minha alma. Que coisa linda! Como é maravilhoso a gente saber que tem um Deus que, além de nos dar coisas exteriores, Ele também nos abençoa, principalmente interiormente. Ele refrigera a nossa alma. Aquilo que está superaquecido, aquilo que está desequilibrado nas nossas emoções, no nosso coração, nos nossos sentimentos, dentro de nós. Eu não sei como está a tua vida por dentro, mas essa ansiedade, essa aflição, esse desespero, essa falta de ar, esse aperto no peito de aflição que você está sentindo, de angústia, Deus quer refrigerar a tua alma. Se põe na posição de ovelha e coloque Deus na posição do teu pastor, do teu guia, que Ele possa guiar as tuas emoções, guiar você por dentro. Essa aflição, essa angústia vai sair. Ele vai colocar paz na sua alma, no seu coração. Deus, como o próprio Senhor Jesus, Ele veio e se intitulou aquele que está sobrecarregado. Vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados e cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para quê? Para as vossas almas. É isso que Jesus quer fazer. O pastor quer fazer isso. Ele quer dar descanso para a sua alma, refrigerar a sua alma, abençoar você por dentro, te encher de paz, de ânimo, de otimismo, mexer com a tua autoimagem por dentro, você se enxergar de uma forma diferente, com a tua autoestima. Deus, Ele mexe muito com a nossa autoestima. O que é autoestima? É como nós nos sentimos, como nós olhamos para os nossos próprios sentimentos, complexos de inferioridade. Isso não vem de Deus. Traumas de infância. Deus quer tratar, curar você por dentro, se transformar. Venha para Jesus, busque a Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra do Senhor, quando me buscardes de toda a vossa alma, de todo o vosso sentimento, de toda a vossa força, de todo o vosso coração. A bênção é completa, é por fora e por dentro. E ele diz mais, ele fala da bênção externa, e o tripé da bênção, por último, ele dá uma bênção maravilhosa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A bênção do livramento. A bênção de você saber que você está num caminho perigoso, pode estar até num vale da sombra da morte. Quando ele está dizendo isso, ele está falando porque depois um pastor passar por muitos vales, e naqueles vales apenas com suas ovelhas haviam ursos, haviam lobos, leões, feras que poderiam vir a matá-los, destruí-los naqueles vales, que ele intitula de vales da sombra da morte, vales escuros, lugar que eles passavam. Há momentos em que nós passamos por vales difíceis da nossa vida, vales de indecisão, vales de tristeza, vales de medo, de angústia, mas eu quero dizer para você essa bênção: Deus está contigo, o guarda de Israel estará contigo, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, Ele estará contigo na cidade do campo, aonde você estiver, lá no alto monte ou no vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Não temas, tira o medo do teu coração, porque Deus é contigo para te livrar. O anjo do Senhor estará contigo. Tira o medo do roubo, do assalto. Não é desses dias em que vivemos tantos assaltos, tantos roubos, tantas coisas terríveis. É Deus que te guarda. Sai pela manhã da tua casa orando, fazendo esta oração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Deus vai te consolar, te abençoar na vida financeira, na vida familiar. Dentro de você Ele vai refrigerar a tua alma e Ele vai guardar você em todos os teus caminhos. Quando você estiver andando num caminho
caminho que o pastor está junto com você. Agora, como você pode pedir proteção para Deus, por exemplo, o jovem? Vai numa balada, numa boate, vai num churrasco, não tem drogas. Você acha que Deus conduziu você até lá? Ou foi você e teus amigos que te conduziram até lá? Como pode você, homem, querer que Deus te abençoe se você deixou a tua esposa em casa e está fazendo algo inadequado com uma outra pessoa? Ou você, mulher, está fazendo algo inadequado? Não foi Deus que te criou, né? Te levou, né? Ele nem te criou para isso, Ele te criou para a fidelidade, tanto o homem como a mulher. Te criou para uma vida de pasto verdejante e de água tranquila. Você, filho, né? Deus criou você para obedecer o seu pai, a sua mãe, obedecer a palavra de Deus. Então daí, você pode até estar no vale da sombra da morte. Deus te livrará e te abençoará, amarrará os demônios e as forças contrárias. As balas serão desviadas, porque haverá um escudo de proteção e de bênção na tua vida. Que o Senhor possa ser o teu pastor, o teu guia, o teu orientador. Que você possa ser feliz e abençoado em todas as áreas da sua vida. Nós iremos orar a Deus, clamar a Deus em favor da sua vida. E eu tenho total e plena convicção de que a tua vida não será mais a mesma. Que a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Amado e querido Deus, eu declaro sobre a vida desta pessoa que o Senhor possa ser o guia, o pastor da vida dela. E que nada venha a faltar. Eu não sei o que está faltando na vida desta pessoa. Faltando saúde, Senhor, então cura. Cura o diabetes, cura o câncer, cura o rim, cura o fígado, cura a coluna, cura, Senhor, esta pessoa. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que esta pessoa seja restaurada, seja curada agora de toda espécie de enfermidade, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Essa pessoa venha a ser curada. Meu Pai, se está faltando alegria, que o Senhor derrame alegria. Se está faltando paz, que o Senhor derrame paz. Se essa família está vivendo dias turbulentos, dias de contendas, Senhor, restaura esse casamento. Restaura o relacionamento entre pais e filhos. Restaura essa família. Quebra as algemas do inferno que tem prendido esta família. A uma vida minúscula, uma vida de insucesso, de contendas e de brigas. Que Deus venha restaurar a tua casa e nada venha faltar. Se a pessoa está faltando, Senhor, recursos. Meu Pai, está faltando dinheiro, condições financeiras. Que Deus venha derramar a bênção da abundância, da prosperidade, da fartura, da estratégia para os negócios. Ilumina esta pessoa para que ela viva uma vida de pasto verdejante e de águas tranquilas. Que Deus venha te prosperar, te abençoar, te ajudar nos teus negócios. E que Deus venha abençoar você por dentro, dando para você uma vida refrigerada, uma vida tranquila. Seja um homem diferente, uma mulher diferente, que saia a síndrome do pânico, que saia o medo, o nervosismo, a ansiedade, a pressa, os desconfortos interiores possam ser arrancados de ti. Que tu sejas uma mulher, um homem abençoadíssimo. Eu declaro sobre a tua vida as mais ricas bênçãos, na autoridade do nome dos nomes do Senhor dos Senhores, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. E se você crer, diga amém, amém e graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor por nós estarmos aqui mais uma vez juntos. Eu quero agradecer você de ter ficado conosco por mais esse pequeno período. Que Deus possa abençoar você, os teus negócios, a tua casa e tudo que é teu, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos, aqueles que nos acompanham. Que Deus possa abençoar aqueles que têm nos apoiado, o pessoal do Unisol, todos os nossos amigos, os jovens, as crianças. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quero só lembrar você das nossas reuniões. Terça-feira, quinta-feira, 20 horas, eu te espero. Estaremos começando uma campanha na quinta-feira que vem. Você é meu convidado, você que é daqui de Piracicaba ou da região, venha participar de uma de nossas reuniões, ouvir uma palavra profética de Deus para a sua vida, receber uma oração. Eu ficaria muito feliz em tê-lo conosco, tá bom? E sábado, encontro dos jovens, e domingo, 7h30 da noite, o culto imperdível, o culto da família. Igreja Atos, Avenida 2 Córregos, 14h30, e eu te espero no endereço da bênção, da vitória. Que Deus possa te abençoar ricamente,
você e toda a sua família. E até a próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus nos permitir.